no Rádio Esportes. Agora o torcedor está mais animado, né? Com a troca do comando, a chegada do Cuca já a partir de segunda-feira para ganhar o brasileiro mais uma vez. O atual campeão brasileiro está de volta para comandar o time. E antes da gente falar desse duelo mesmo do time, a gente tem uma fala do Cuca aí. O Cuca há pouco se manifestou nas redes sociais do Atlético falando desse chamado que ele acabou aceitando de voltar ao Galo. Vamos ouvir o Cuca então. Olá pessoal, venho aqui fazer esse comunicado, né, dessa vez de forma oficial, o meu retorno, né, eu tive um chamado da diretoria, eu momentaneamente interrompo aqui o meu projeto, de forma indireta ainda pretendo executá-lo, mas não podia deixar de atender esse chamado da diretoria, da massa, e poder me unir aí novamente ao grupo de jogadores nessa empreitada difícil, mas com bastante otimismo, porque a gente possa atender aí os anseios de todos, né? Nossa história com o Galo é uma história muito grande, muito bonita, e não tinha como nesse momento eu negar aí os meus serviços ao clube que eu tanto amo. Um abração, vamos ver mais uma vez. Acho que amanhã já vamos ter isso aí no Mineirão. E o Cuca falando, né? Foi um chamado, Romano. E dessa vez não tinha como dar não, né? Falar não ao Atlético. Ele que tem essa identificação muito grande com a torcida. E o Cuca bem centrado ali já, sabendo da responsabilidade. O Cuca é naquele estilo, né, Romano? Panza, ele não é muito de demonstrar aí o entusiasmo, é o estilo dele mesmo. Pode chegar um pouquinho mais animado, né? Mas deve ter acabado de almoçar lá no velho Madaloso, aquela massa, tá com o estômago cheio. Mora pertinho. Pois é, lá no Santa Felicidade, mas o Cuca é um baita de um treinador e é a cara do Atlético, né? E segunda-feira ele chega, amanhã o Lucas Gonçalves, então o Cuca não estará no Mineirão. Lucas Gonçalves já comandou os treinos de ontem e hoje. E o que a gente está projetando para o Galo amanhã? Vamos lá. As voltas de Hulk nem foi para Cuiabá, estava preservado, questão física, então o Hulk amanhã está descansadão para o jogo. E ele poupou na época, né, no meio de semana, o Turco poupou Mariano, Nacho, Alan. Então esses jogadores todos devem ser confirmados, porque são titulares do Atlético. E o Lucas Gonçalves, pelo que a gente conhece dele, um treinador aí interino para um jogo só, não vai inventar, né? Ele vai com trivial. E acredito que não vai fugir de Everson no gol, Mariano na direita, a zaga com o Igor Rabelo, que foi muito bem, né? Foi eleito o melhor em campo pela Itatiaia, evitou a derrota lá em Cuiabá. Ao lado do Alonso e o Arana, meu campo com o Alan Jair, Nath e Zarate, Keno e Hulk. Até porque o Keno, o próprio Turco disse que para esse jogo ele já suportaria 90 minutos. Então não vejo mudanças e, lógico, para o segundo tempo o Lucas Gonçalves vai ter o banco recheado, né? Com o Pedrinho, com o Pavon, com o Allan Kardec, que já estreou com gol. Então é um time do Galo com a torcida animada e a turma querendo mostrar serviço, né, Romano? Você sabe como funciona. A turma vai querer mostrar serviço pro Cuca, que vai ficar de olho. Principalmente aqueles que não trabalharam com ele, né? O Gemerson ainda não? Nem no banco? O Gemerson pode ser. Ele pode ser relacionado pro banco. Ali foi uma opção do Turco. E como ele tinha outros dois zagueiros, eu acho que amanhã tem essa possibilidade. Ele colocar o Gemerson, e aí ele vai ter que tirar alguém do banco, né, em relação ao último jogo, mas até pro Gemerson já se ambientar, pode ser que ele já apareça no banco. Isso seria interessante, decisivo, né? E seria interessante pro Gemerson em casa, né? No Mineirão. E a lei do ex também, né? Pedrinho, Gemerson, e do outro lado também tem muitos jogadores que atuaram no Atlético, Fábio Santos é um deles. Agora, Romano, o campeonato por pontos corridos não tem final, né? Mas ele tem pequenas decisões. Sim. E esse Atlético e Corinthians é uma dessas pequenas decisões. É aquele que a gente chama de jogo de 6 pontos. As duas equipes com a mesma pontuação na tabela. É jogo em casa que o Atlético precisa vencer. Dali algumas rodadas vai ter um clássico Corinthians e Palmeiras. E o Corinthians pode acabar sendo esse fiel aí dessas primeiras colocações. Se ele vence os dois, certamente ele pula para a liderança. Se ele tropeça, ele dá a chance do Palmeiras abrir, do Atlético encostar. Então é um jogo decisivo e que o Atlético precisa muito somar os 3 pontos. E a estreia do Cuca vai ser contra o Internacional no outro domingo, que também é um jogo desse tipo, né? Porque o Inter tá ali também. É o Inter que pega o Atlético na próxima rodada e que pega o Palmeiras nessa rodada. É outro que é o fiel da balança. Então são equipes se enfrentando, se matando, equipes que estão brigando ali no topo da tabela. São jogos importantíssimos. Em casa, não dá para pensar em outro resultado que não...